7 hábitos estoicos que você deve adotar hoje para vencer a ansiedade. Estoicismo. Imagine-se no seu dia a dia, sentindo a pressão de prazos, compromissos e a expectativa dos outros. Essa ansiedade constante pode ser paralisante. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em focar no que podemos controlar. Como disse Epicteto, é impossível que um homem aprenda o que ele acha que já sabe. Portanto, assuma o controle de suas reações e deixe de lado o que não está sob sua responsabilidade. Visualize numa reunião de trabalho. Um colega está impaciente e você sente a ansiedade aumentar. O que você pode fazer? Ao invés de se deixar levar pela tensão, respire fundo e observe a situação. O que está ao seu alcance? As palavras que você escolhe, as emoções que decide expressar. Perceba que a reação dos outros não define seu valor. Você pode optar por uma resposta calma e ponderada, mostrando que tem domínio sobre si mesmo. Que tal refletir? Você realmente controla suas reações ou se deixa levar pelo ambiente ao seu redor? O que te faz sentir essa pressão? Quando você se permite assumir o controle, como sente seu corpo? Muitas vezes, apenas tornar-se consciente das suas emoções já é o primeiro passo. Agora, pense em uma situação específica que te causa ansiedade. Visualize-a em detalhes. Como você poderia aplicar essa perspectiva estoica e reagir de maneira construtiva? Decida como se comportar, independentemente do que ocorre ao seu redor. Não se preocupe com o que poderia ter sido ou com o que poderia ser. Essa lição de Sêneca pode reforçar sua mentalidade. A ansiedade nos prende a um futuro incerto, mas você pode escolher viver no presente. Ao enfrentar um desafio, como uma prova ou uma apresentação, visualize-se focado apenas no que você pode fazer naquele instante para melhorar. Ao se deparar com uma adversidade, considere que partes você pode controlar e quais deve soltar. Você permite que pensamentos negativos dominem seu raciocínio? Pergunte-se se a preocupação em demasia ajuda ou atrapalha na missão que você tem diante de si. Para as próximas 24 horas, pratique isso. Em momentos de ansiedade, respire profundamente. Pense em suas reações e recorde-se de que você tem o poder de decidir como se sente. Ao perceber a pressão crescente, lembre-se dessas lições estoicas e permita-se o espaço para a calma. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Imagine-se de novo no meio da multidão. Uma fila longa, o trânsito parado, o celular apitando com mensagens. A vida parece uma maratona sem fim, e a ansiedade começa a subir como uma espuma prestes a transbordar. Neste momento, é vital lembrarmos do estoicismo. Ele nos ensina que podemos escolher como reagir ao que nos cerca. Não importa o quão caótica a situação possa parecer. E se, em vez de se deixar abater pela paciência ou pela impaciência, você respirasse fundo? Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Relaxe seus ombros, que costumam se contrair sem você perceber. Quando Sêneca disse,
A maior parte das dificuldades nasce da ideia que fazemos delas. Ele capturou essa verdade simples. Nossa mente pode transformar um aborrecimento cotidiano em um grande fardo. Pense em algo que normalmente te tira do sério, como um pequeno atraso ou a reação inesperada de alguém. Às vezes, eles são apenas situações que não temos controle, e isso pode causar um peso desnecessário. Ao invés de se perder nisso, escolha se distanciar emocionalmente. Imagine esse evento como uma folha levando pelo vento. Você pode observar, mas não precisa se agarrar à folha e ser arrastado por suas incertezas. Ao lidar com prazos ou com a pressão do dia a dia, pergunte-se: isso realmente depende de mim? Focar no controle é parte do ensinamento estoico. Você pode escolher gastar sua energia em algo que traz ação e soluções. Ao invés de ficar preso ao que não pode mudar, como o trânsito, olhe ao seu redor. O que você pode aprender ou fazer de produtivo nesse momento? Quando confrontamos emoções intensas, pode ser fácil sucumbir ao desespero. Que tal dar um passo atrás? Observe e acolha essa sensação. A ansiedade, muitas vezes, é uma resposta ao envolvimento emocional profundo. O que está por trás desse sentimento? Um medo? Uma expectativa? Às vezes, é apenas uma reação habitual que nos faz acreditar que não podemos simplesmente soltar as rédeas. Agora, visualize-se diante de uma reunião ou de uma apresentação. O que você faria se fosse um filósofo estoico? Ao invés de pensar no que poderia dar errado, que tal focar no que você pode fazer bem? Prepare-se mentalmente para dar o melhor de si, sem se importar com o resultado final. O que importa são suas ações, não o julgamento dos outros. E se você puder transformar a ansiedade em motivação, como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A forma como encaramos os obstáculos pode ser uma chave poderosa para a paz interna. Para os próximos dias, decida praticar essa abordagem. Sempre que a ansiedade surgir, respire. Pergunte-se: que controle tenho sobre essa situação? Como posso agir de forma construtiva? Estas pequenas reflexões têm o poder de mudar sua relação com o estresse. Agora é sua vez de dar o próximo passo. O que você pode mudar em sua vida hoje para cultivar essa sabedoria estoica? Reflita e comece a sua jornada de transformação. O caminho é cheio de desafios, mas você tem as ferramentas para enfrentá-los. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você já começou a aplicar os ensinamentos estoicos, que tal aprofundar ainda mais nesse caminho? Vamos olhar para algumas situações do dia a dia e refletir sobre como a filosofia estoica pode te ajudar a transformar a maneira como você enfrenta desafios. Imagine que você está num dia agitado. O despertador não tocou. Você se atrasou e já sentiu a pressão começar a subir. Nesse estágio, é fácil se deixar levar pela frustração. Mas pense, o que você realmente pode controlar aqui? O que é mais produtivo? Se preocupar com o atraso ou focar em como você pode compensar o tempo perdido? Lembre-se, a primeira reação é sobre o que está fora de seu alcance. O que importa é a sua resposta. Na verdade, a vida é cheia de surpresas. Que tal, ao invés de encarar cada atraso como um desastre, vê-lo como uma oportunidade de aprendizado? Sêneca disse que as dificuldades fortalecem a mente. Quando algo não sai como o planejado, pergunte-se o que essa experiência pode me ensinar. Isso pode transformar uma situação negativa em uma chance de crescimento.
E se, ao invés de se deixar consumir pela raiva ao ficar preso no trânsito, você aproveitasse aquele tempo para ouvir um podcast interessante ou uma música que te anima? O estoicismo nos ensina que muitas vezes somos reféns de nossa própria percepção. Uma mudança de atitude pode virar tudo ao seu favor. Em vez de ver o trânsito como um inconveniente, veja como uma pausa forçada. Uma técnica muito útil é o que os estoicos chamariam de visualização negativa. Isso pode soar estranho, mas funciona. Imagine o pior cenário na sua situação de ansiedade. O que você faria se isso realmente acontecesse? Essa prática pode ajudar a desmistificar a situação e muitas vezes nos deixa mais preparados para lidar com ela. Nos momentos de incerteza, lembre-se de que você já superou dificuldades antes e tem força para enfrentar novas. Pense agora na sua rotina. Você está lidando com um problema no trabalho ou com alguma dificuldade nos relacionamentos. Novamente, pergunte-se: o que eu posso controlar aqui? Você pode escolher suas palavras, seu tom de voz e até mesmo sua atitude. Às vezes, a mudança começa dentro de você. Frases como "eu vou fazer o meu melhor" ou "eu sou responsável por como me sinto" podem fazer uma grande diferença. E quando a ansiedade bater forte, lembre-se de que está tudo bem sentir desconforto. O estoicismo não exige que você elimine todas as emoções. Em vez disso, aceite o que sente. Tente reconhecer e acolher seus sentimentos. Ao invés de lutar contra eles, permita-se sentir. Depois, respire fundo e escolha como reagir. A liberdade verdadeira está em como você decide viver. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Para o próximo desafio, escolha uma situação que geralmente te causa ansiedade e aplique essa reflexão. Como você pode mudá-la partindo do que você pode controlar? Reflita sobre suas emoções. Transforme a energia negativa em algo que te impulsiona. E lembre-se, essa jornada não acontece da noite para o dia. Os estoicos nos ensinaram que a prática constante leva à mudança. Cada experiência, cada pequeno passo conta. No próximo capítulo, vamos explorar como a gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer sua paz interna. Fique atento. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Agora que você começou a aplicar os ensinamentos estoicos e refletir sobre suas ansiedades, vamos explorar outra ferramenta poderosa que pode trazer ainda mais tranquilidade para a sua vida: a gratidão. Às vezes, encaramos os desafios de frente, mas esquecemos de olhar para o lado positivo das coisas. A gratidão é um lembrete constante de que, mesmo em meio ao caos, há sempre algo pelo que podemos ser gratos. Pense por um momento em uma situação difícil que você enfrentou recentemente. Pode ser uma conversa complicada no trabalho ou um desafio pessoal. Como você se sentiu? Agora, tente olhar para essa mesma situação sob uma nova luz. Pergunte-se: o que posso aprender aqui e o que de bom surgiu dessa experiência? Essa mudança de perspectiva pode ser um ponto de virada. Quando praticamos a gratidão, nossa mente e nosso coração se abrem para a abundância que já existe em nossas vidas. Um exercício simples é dedicar alguns minutos por dia para anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser pequenas, como o sorriso de um amigo ou o sabor de um bom café. Com o tempo, você vai perceber que essas pequenas coisas fazem a diferença e trazem mais alegria ao seu cotidiano. Imagine que você está passando por um dia complicado, cheio de prazos e pressões externas. Antes de deixar a ansiedade tomar conta, pare e respire. Pergunte-se: o que eu tenho aqui que eu não estou valorizando? Às vezes, é fácil perder-se nas dificuldades
e esquecer que há pessoas que se importam conosco, momentos de pausa que podemos aproveitar e conquistas que já realizamos. Lembre-se de Sêneca, que dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Quando somos gratos, cultivamos uma mentalidade mais positiva, o que nos ajuda a enfrentar melhor os desafios. É como se estivéssemos construindo um escudo contra a negatividade. Agora, pense em como a gratidão pode mudar sua forma de ver a vida. Você já se pegou reclamando de algo, como a rotina cansativa ou as cobranças do trabalho? Que tal mudar o foco? Ao invés de ver isso apenas como um fardo, reconheça as oportunidades que vieram com isso. A rotina pode ser uma chance de aprendizado, e cada cobrança pode ser uma oportunidade para crescer e se desenvolver. Nos próximos dias, reserve alguns minutos ao acordar ou antes de dormir para refletir sobre o que te faz feliz. Esses momentos de contemplação são suas ferramentas para lidar com a ansiedade. Quanto mais você se conecta com a gratidão, mais fácil será ver as situações difíceis como parte de uma jornada. Lembre-se de que esse processo leva tempo. Não se cobre demais. A prática constante é o que traz resultados. E quando sentir que a ansiedade aparece, busque dentro de si a gratidão pelo que você tem. Isso pode ser um verdadeiro alicerce nas tempestades emocionais. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância do perdão e como essa prática pode libertar você de pesos desnecessários. Fique ligado, pois cada passo nessa jornada estoica é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Você está pronto para essa nova etapa? Vamos juntos! Capítulo 4 de Orientação Estoica. Ao longo dos últimos capítulos, exploramos a importância da gratidão na nossa vida. Agora, vamos falar sobre outra prática poderosa que pode trazer mais leveza aos seus dias: o perdão. Sim, o perdão é uma chave que pode abrir muitas portas e nos libertar de cargas desnecessárias. Pense por um momento em alguém que te decepcionou ou machucou no passado. A maioria de nós carrega essas mágoas como se fossem pedras na mochila. A gente anda com elas, mas, na verdade, essas dores nos pesam e nos impedem de seguir em frente. O estoicismo nos ensina que somos nós quem decidimos o que levar na nossa jornada. Lembre-se do que disse Marco Aurélio: a dor é o que você faz dela. Isso significa que podemos escolher como reagir às situações difíceis. O perdão não significa que você precisa esquecer o que aconteceu, ou mesmo que você precisa ter uma amizade próxima com a pessoa que te feriu. O perdão é mais sobre você. É sobre libertar-se da raiva e do ressentimento que consomem sua energia. Vamos fazer um exercício simples. Feche os olhos e visualize a pessoa que te causou dor. Pergunte a si mesmo: o que essa situação me ensinou? Isso pode ser difícil, mas é um passo importante. Cada experiência, mesmo as ruins, traz um aprendizado. Ao reconhecer isso, você começa a dissolver a intensidade do que sente. Ao invés de se concentrar na dor, pense no que você pode fazer para se libertar desse fardo. O que te impede de seguir em frente? Às vezes, é o medo de reviver a dor ou a sensação de que, se perdoar, será como se a ofensa não tivesse importância. Mas o perdão não diminui o que aconteceu. Ele te dá a liberdade para avançar. Agora, reserve um momento para refletir sobre sua própria vida. Você já guardou rancores que não te servem mais? Pode ser uma briga antiga com um amigo ou um desentendimento com um familiar. O que ganhamos ao mantê-los?
O perdão oferece a chance de libertar seu coração e sua mente. Na prática, você pode começar a perdoar de maneira pequena. Digamos que alguém tenha te atrasado em um compromisso. Ao invés de se passar o dia pensando no assunto, escolha soltar essa tensão. Respire fundo e diga a si mesmo: eu deixo isso ir. Sinta o alívio que vem com essa decisão. Nos próximos dias, proponha-se a trabalhar no perdão. Comece com pequenas situações e, a cada vez que sentir a raiva crescendo, desafie-se a mudar a narrativa. Pergunte-se: como posso levar isso para algo mais leve? Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora. E lembre-se, perdoar é um processo. Não precisa ser algo imediato. Pode levar tempo, mas cada passo que você dá na direção do perdão é um passo em direção à paz interior. Assim, você se torna o verdadeiro dono da sua história. No próximo capítulo, vamos explorar como a aceitação pode ser uma força poderosa em nossa jornada. Como lidar com situações que não podemos mudar. Fique atento, pois essa prática estoica pode ser um divisor de águas na sua vida. Você está pronto para descobrir? Vamos juntos! Durante os últimos capítulos, ele se aprofundou na sabedoria estoica. Aprendeu sobre a importância do controle, gratidão e perdão. Agora estava pronto para tirar uma lição valiosa sobre a aceitação. Em um dia particularmente caótico, uma tempestade surpreendeu a cidade. O trânsito ficou insuportável e sua reunião importante estava prestes a começar. Ele estava prestes a se perder na frustração e na angústia. Mas subitamente lembrou-se do que havia aprendido. Respire fundo. Perguntou a si mesmo: o que posso controlar aqui? Enquanto permanecia preso no carro, decidiu colocar em prática o que aprendeu. Olhou para o céu escuro e começou a refletir sobre a prática da aceitação. A vida não era perfeita e haverá dias ruins. Ao invés de se deixar levar pelo irrito, concentrou-se no que poderia fazer naquele momento. Colocou suas músicas preferidas para tocar e se deixou levar pela melodia. Era um momento de calma em meio ao caos. Quando finalmente chegou à reunião, a tensão de sua equipe era palpável. Todos pareciam ansiosos e nervosos, ainda impactados pela tempestade. Mas resoluto, ele decidiu ser o contrário. Em vez de contribuir com a ansiedade, trouxe à mesa a serenidade que havia cultivado. Com um sorriso tranquilo, iniciou a reunião lembrando todos da importância de focarem no que podiam controlar. Foi como um bálsamo para aqueles que estavam sobrecarregados. Naquele ambiente, ele notou que a equipe começou a relaxar. Um a um, seus colegas se abriram para compartilhar o que estavam enfrentando. Gradualmente, a conversa ganhou um tom produtivo e colaborativo. Ele sentiu que a aceitação não apenas ajudava seu próprio bem-estar, mas também influenciava positivamente a dinâmica dos outros. Depois da reunião, um colega se aproximou. Obrigado por nos lembrar de respirar. Eu estava prestes a enlouquecer, ele disse. Aquela pequena conversa fez todo sentido. A aceitação não era uma forma de resignação, mas um ato de coragem e lucidez. Aceitar a situação sem se deixar consumir por ela permitiu que todos se sentissem mais fortalecidos. Nos dias seguintes, ele praticou todos os ensinamentos estoicos que havia absorvido. Sempre que a ansiedade se aproximava, fazia uma pausa e perguntava: o que controlo? Era um mantra que se tornava cada vez mais natural. Nas interações com familiares, ele começou a aplicar o perdão e a gratidão. Ao lembrar das pequenas coisas boas na vida,
começou a notar mudanças em sua percepção. As relações se tornaram mais leves e a carga emocional mais suportável. Certa noite, ao se preparar para dormir, decidiu refletir sobre sua jornada. Lembrou-se de todas as dificuldades que enfrentara, mas também das conquistas que obteve. Olhando para trás, percebeu que a aceitação foi o que realmente fez a diferença. Ela liberou espaço para a gratidão e para o perdão, duas ferramentas poderosas que tornaram sua vida mais leve. Foi então que as memórias dos ensinamentos de Sêneca e Marco Aurélio vieram à mente. Eles sempre enfatizavam que as dificuldades fortalecem. O que vou escolher focar? Perguntou a si mesmo. E a resposta estava clara. Ele iria continuar esta jornada de autoconhecimento e crescimento. Ao final da semana, decidiu compartilhar suas experiências com um grupo de amigos. Sua história foi recebida com interesse, e muitos se mostraram dispostos a também aplicar os princípios estoicos em suas vidas. Ele percebeu que ao dividir aprendizados estava não apenas fortalecendo a si mesmo, mas ajudando outros a encontrar paz. Assim, ele se sentiu parte de uma comunidade maior. Pessoas unidas pela busca de uma vida mais tranquila e significativa. O estoicismo se transformou em um guia constante, e ele decidiu que sempre buscaria partilhar essa sabedoria. Com um sorriso no rosto, ele sabia que a aceitação não era um destino, mas uma jornada contínua. E ao dar cada passo, se sentia mais conectado com tudo ao seu redor. A serenidade havia se tornado seu estilo de vida. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.